A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. Forte Vistorias Automotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h28. Estávamos ouvindo a fala do prefeito Rogério Santos e, como sempre, né, a gente tem que reclamar, como sempre, não aqui, mas como os serviços de internet estão ruins em todo o nosso Brasil, né? Tivemos uma queda, um pico da internet. E vamos ouvir então novamente, Virgínia, o prefeito Rogério Santos comentando sobre esses investimentos na área de segurança, na Guarda Municipal, valorização dos servidores da área de segurança de Santos, e depois, tanto com Ailton Cláudio Ribeiro como Fernando Chagas, vamos comentar muito sobre assuntos financeiros, né? O mercado financeiro mantém aí um patamar, uma expectativa de 4,9% de alta aí, nessa alta de inflação. Dizem que o que puxou a inflação nesse momento, Chagas, foi energia elétrica. Isso. E eu tô com a pulga com energia elétrica. Eu comentava com o Fernando Chagas, energia elétrica está virando ouro. Mas vamos ouvir então o prefeito Rogério Santos falando ontem dessa cerimônia aí, desse evento, anunciando os investimentos de uma Santos mais segura.
A população está pedindo e nós estamos fazendo. Estamos lançando um pacote de segurança pública aqui na cidade de Santos. Aquisição de mais armamentos, chegando a 170 pistolas, 6 carabinas. Ainda mais veículos. São 50 automóveis, 17 motocicletas, 10 quadriciclos e 2 drones. Tudo isso para aumentar a sensação de segurança e a segurança da nossa cidade. E esta semana, concurso público. Serão mais 200 guardas municipais que serão incorporados ao nosso efetivo, melhorando a segurança da cidade de Santos. Ontem também estive lá no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas. Conversamos muito sobre segurança para alinhamento das forças-tarefas e também para investimentos na área social, o que vai garantir a curto, médio e longo prazo a melhoria da segurança na nossa cidade. Tá aí, palavras do prefeito Santos, Rogério Santos, em relação a investimentos na área de segurança, contratação de novos agentes, novas viaturas, novo armamento e, principalmente, além de tudo isso, como dizia o Fernando, é a valorização do profissional, a valorização desse servidor que, bem preparado, bem valorizado, com certeza quem ganha motivado. A população. O plano de carreira, ele motiva o servidor. Sim. Sim. Aí nós podemos até discutir a estabilidade aqui, que está sendo de novo debatida, né? E a gente até pode se aprofundar nisso, né? Que a estabilidade não é um privilégio do servidor. A estabilidade é uma garantia das instituições públicas. Mas aí, Fernando, eu vou aproveitar esse momento, então, já que você está falando, o prefeito anuncia, né, Ailton, um concurso para 200 novos GCMs. Nós tivemos recentemente um concurso, o secretário Leocádio esteve aqui, para várias funções, e esse concurso vai contratar. Aí você vê, trem da alegria, é um termo que está correndo em Brasília. O que é? A PEC vai incorporar até 50 mil servidores à União. E isso está pressionando as contas e, consequentemente, ameaçando os concursos. A proposta do líder da base do presidente Lula, que transfere funcionários de ex-territórios, né, ex-bases do governo, para ser um servidor direto da União, o que vai aumentar a folha de pagamento. O que mais me preocupa não é nem essa situação pontual. Isso é uma coisa grave. Porém, o que mais me preocupa, eu vou mais para a questão estrutural. Não sei se você concorda comigo. Eu já sei até o que você vai falar, mas tudo bem. Não posso dar spoiler. Até a Constituição de 1900... Só um detalhe, só para você comentar, com essa incorporação, né, a incorporação de até 50 mil servidores chamados de ex-territórios ao quadro pessoal do governo federal, o que lhes daria acesso a salários de até 30,9 mil reais mensais. A proposta foi protocolada originalmente em 2018 pelo senador, né, como é que chama lá, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, eu passo para o Fernando e o Fernando comentar. Isso aí é até uma antecipação do que pode acontecer com essa reforma administrativa. Até 1988, havia o concurso público, mas o concurso público era exceção. Sim. A regra... Randolfo Rodrigues, senador. Da rede. Até me assusta o Rodolfo. Hoje ele é o líder do governo do Congresso. É que o Randolfo, eu acho que ele está começando uma campanha lá 2026, está logo aí, sabe como é que é? E está atendendo a sua base eleitoral como o Centrão faz, embora ele não seja do Centrão. Não usa etiqueta. Não tem a marca. Até 1988 tinha o concurso público na Constituição, mas era uma exceção. Havia exames de seleção, concursos, seleções, e entrava aquele que era indicado pelo político. A Constituição de 88 profissionalizou muito o serviço público. O servidor, para entrar, ele tem que estar muito bem preparado, e quando tem planos de carreira, ele sempre tem motivação para subir. E o serviço público ele tem regras muito rígidas. De migrar de uma carreira para outra, que é vedada, você só pode ingressar numa carreira mediante concurso público. O que está pretendendo? Principalmente o Lira, que é o líder do Centrão, e todos aqueles que compõem o Centrão, eles querem avançar mais ainda na instituição pública. Como eles fazem isso? Teve orçamento secreto, acabou o orçamento secreto, mas eles têm as emendas impositivas, que querem aumentar também, né, as emendas impositivas, querem ministérios, mas isso não é suficiente. Eles querem indicar também
os seus apadrinhados para os cargos. Então, eu não gosto desse nome, mas não vejo outro. Eles querem flexibilizar o serviço com essa PEC, Sim. flexibilizar para que eles indiquem para exames seletivos. E aí indica aquele que lhe interessa. E querem quebrar a estabilidade. Exato. Eu até concordo que a estabilidade deve ser apenas para as carreiras de Estado. Mas quais serão essas carreiras de Estado? Não vai mexer na carreira de Estado? Não vai. Mas dependendo, se você quebrar a estabilidade de que tem, vamos dizer, dá para o auditor fiscal, mas não dá para o técnico fiscal. Tá. Você quebra a base. Aí entra um novo prefeito, um novo governador do Estado, entra um novo presidente, tira toda aquela base e não dá continuidade. Aí, toda a profissionalização que nós vimos de 1988, com todas as mazelas do serviço público até hoje, ela pode ser quebrada e é um retrocesso. Nós vamos voltar à época do regime militar. Só vou dar uma prova aqui. O auditor fiscal do aeroporto, foi Guarulhos? Sim, foi Guarulhos. Ele só manteve firme naquela posição de não liberar joias porque ele tem estabilidade. Embora ele pudesse sofrer alguma perseguição, sair de Guarulhos e ir lá para o Amapá. Mas a estabilidade é uma proteção para ele. Né? Por isso eu digo, a estabilidade não é um privilégio. Alguns se beneficiam disso e se acomodam. Mas se tem um plano de carreira, ele vai querer crescer. Com certeza. São as diferenciações entre os níveis dentro de uma carreira, a forma como a pessoa pode galgar. E outra coisa também, eu acho que... fazer uma colocação... Neilton, desperta nesse servidor a chance dele mostrar o seu potencial. Exato, mas outra coisa que é importante é que essas possibilidades de ascensão, de fazer os cursos, de mostrar a sua capacidade, seja oferecida a todos. E não a um pequeno grupo de apaniguados. Eu acho que quanto maior for a transparência no serviço público, o servidor público dedicado, ele só vai ter benefícios. O público em geral que paga pelos tributos, toda essa máquina... Mas aí é que está o negócio. O que eu temo com essas propostas do senhor Lira, do deputado lá, o presidente da Câmara, é que a transparência é a última das prioridades. Então, um concurso público que pode ser questionado, que pode ser verificado, que pode ser... aliás, é feito, porque muitos candidatos que não são aprovados, eles entram com ações, recursos e tudo, para tentarem mudar o resultado. Mas é uma coisa que vai para o judiciário, às vezes, que acaba tendo uma exposição. Agora, num concurso, numa forma de admissão, que seja mais, digamos, discricionária. Vamos usar um termo mais técnico, discricionária. O que se pede? Pede transparência. Não, mas fica a cargo da pessoa achar quem é a pessoa mais conveniente, quem tem mais, digamos, a pessoa mais adequada àquela função. E isso realmente não dá para a gente concordar. Acho que a gente avançou muito, como o Chagas falou, para retroceder agora. Quanto aos 50 mil dos servidores provenientes dos territórios, a gente precisa avaliar o seguinte: qual é a composição desse grupo? Porque, veja bem, o Serviço Público Federal já tem um problema sério, que é o problema da idade. Já é um quadro envelhecido, porque passamos vários anos sem concurso, sem reposição. Sem reposição. Aposentou, ficou sem. Eu falo da Receita Federal. Quando houve a fusão... Áreas vitais. A Receita, por exemplo, deve ter um déficit considerável de servidores que... Eu falo principalmente de auditores. Quando houve a fusão, havia mais de 15 mil, se não falar a memória, me perdoem os internautas, auditores. Hoje o quadro deve estar abaixo dos 7.500. Eu estou falando de 2007 para cá, o quadro foi reduzido à metade. Um país do nosso tamanho... E às vezes as pessoas reclamam. Não, mas está acontecendo, a minha mercadoria está parada lá, espera uma vistoria. Eu falo, olha, mas quantos auditores tem? Mas eu cheguei do exterior, o voo tem que passar por São Paulo, porque é uma das poucas áreas alfandegadas. Eu falo, mas não daria para espalhar alfândegas no Brasil inteiro com o quadro de auditores que nós temos. Então fica aquela coisa, você acaba afetando até o viajante ao exterior. Então muitos dos problemas, muitas mazelas que os viajantes, o público em geral sofre, não é porque o funcionário é mal intencionado, quer prejudicar, mas porque o quadro é extremamente, digamos, deficiente. Agora, isso que o Ailton está comentando, a gente percebe, às 9 horas e 37 minutos,
que o governo tem muito a produzir, o governo tem que trabalhar mais. A gente está falando dessa questão, mas vamos pegar aqui, eu citei agora há pouco em relação aí à meta de inflação, vamos falar de uma outra situação. O mercado financeiro, a gente pega o mercado do varejo, né, das grandes redes, a gente pega aí mudanças estruturantes e estruturais, a gente percebe está bastante difícil, né? E eu li ontem uma notícia, foi segunda-feira e ontem, parecidas, né? O que o mercado está temendo essa mudança de meta fiscal para o ano que vem. Né? Há uma insegurança dessa meta, o que leva a uma pior até de percepção para o país. Então, Ailton e Fernando, o mercado ele reage conforme ele sente que aquilo vai caminhando. O mercado depende muito da política econômica do país. Quando a gente fala em Banco Central, que daqui a pouco tem reunião do Copom de novo, tem aquela tensão no mercado. Eu vi a Luísa Trajano, eu ouvi em meio ao feriado, na sexta-feira, ela preocupada, o seu grupo passando por dificuldade muito grande. As grandes redes estão Exato. Principalmente aquelas que têm administração de cartão de crédito. Exato. E ela dizendo, precisamos ter uma confiança da meta do governo, porque nós aqui não conseguimos mais mensurar. Só fazer um parênteses, para não perder o que o Ailton falou. Vamos supor, eu concordo até, estabilidade, a estabilidade para carreiras de Estado. Vamos pegar um município. Auditor fiscal do município é carreira do Estado, não vamos mexer nisso. Agora, os técnicos orçamentários, técnicos de contabilidades, eles serão carreira de Estado? Não serão. Não serão? Aí entra um prefeito sem noção nenhuma, sem noção nenhuma, demite não, exonera. Exonera um grupo de pessoas do orçamento e da contabilidade, porque eles não são carreira de Estado. E coloca uma pessoa que não conhece contabilidade pública, conhece contabilidade empresarial. Não é diferente. Estoura a prefeitura. Com certeza, ou qualquer esfera do poder público. Se você, áreas, como você falou, de orçamentárias, que são áreas críticas, que se aquele quadro profissional... No mínimo, você precisa de um técnico. Não, um profissional extremamente qualificado, experiente. Mesmo uma pessoa estudiosa, esforçada, dedicada, não vai aprender a destrinchar as contas públicas do dia para a noite. Não. Aí você pergunta, e isso eu vi na prática, quando vem pessoas de fora e a gente auxilia da sustentação. Não sabe o que é a Lei 4.320. Conhece tudo de contabilidade. Fernando, conhece a Lei 4.320? Não mas conhece. É impressionante, você falou de empresa, o Ailton também, só para a população, foi muito bem você ter abordado isso, muito bom. Não tem noção, eu fico às vezes imaginando, né, mandar um abraço ao Maurício Franco, mas mandar um abraço ao secretário Leocádio, que é o atual secretário. É muita coisa para fazer a versação de recursos de município, porque você pode falar até desde uma lâmpada acesa numa escola a todos os gastos que a prefeitura mantém ao longo de todo um ano. Então, como o Fernando colocou e o Ailton calçou muito bem, a importância do conhecimento desse gestor, porque a função desse gestor em relação à área econômica, ele faz uma cidade andar ou ele destrói uma cidade. Só dar um exemplo. Quando o Paulo Alexandre Barbosa ganhou a eleição em 2012, 2013, o Paulo Alexandre me chamou, né, para assumir o orçamento. A primeira coisa que ele perguntou para mim, quais as modificações que você vai fazer? Eu falei, nenhuma. Aproveitei todo o pessoal do governo Papa. Pois não. Para dar sequência ao bom trabalho. Já existia um trabalho em andamento. Demos sequência. Se você corta aquilo, você tem que começar tudo de novo. Só que você perde tempo. Não começa tudo de novo. Pior, porque é a mesma coisa de você estar com um carro a 200 por hora. Eu digo começar tudo de novo. Engatar Eu digo começar tudo de novo, que essas pessoas que você vai colocar vão ter que tomar a pé da situação. E aí não dá tempo. Não dá. Não tem como orçamento, um IPTU. Mas aí o IPTU seria auditor fiscal teria ser a carreira do Estado. Mas um orçamento, uma contabilidade pública, sendo bonzinho, leva 2 anos sendo bonzinho. E isso é uma pessoa extremamente dedicada, que estude todos os dias. No meio que nós estamos vivendo, de reforma tributária, do governo ficou esse esforço aí concentrado na questão do arcabouço fiscal, com os municípios dizendo, grande parte deles, que terá uma perda aí de um valor significativo para o próximo exercício, né, 2024.
com o governo ainda não definindo exatamente, claro, até essa meta, fundamentalmente falando. Um ano de eleições municipais. Que se gasta mais. Exatamente. A versação dos recursos. A questão da meta, eu sou cético. Não por responsabilidade do Haddad. Sim. O Haddad ele traçou uma meta no ano que vem de zerar, né? Exato. É praticamente impossível zerar no ano que vem, porque ele precisa. Esse arcabouço. Até te falou que é zerar e rezar. Esse regime fiscal ele depende da arrecadação. Pois não. A arrecadação, por exemplo, teria que tributar as grandes fortunas, os fundos exclusivos. Até nesse fim de semana perguntaram para mim, e o meu CDI? Eu imediatamente falei, você tem 10 milhões num fundo exclusivo? Não. Se você não tem, não vai tocar. Né? Então, estão usando aquele que tem uma renda média, que aplica no CDI, como fosse uma grande fortuna, não é? E o Lira, vamos dar nome, o Lira está defendendo esses poucos milionários, bilionários, que precisavam de uma tributação para fechar, para ter um equilíbrio. Eu não digo nem zerar. E esses bilionários, Fernando, representam quanto da população brasileira, se a gente for por um percentual? O número que me deram são 3.200 pessoas. 3.200 pessoas. Olha, famílias. Se for colocar em 0, alguma coisa da população, olha, você coloca muitos zeros na esquerda, até chegar no primeiro dígito aí que vai. A informação que tem que ser passada não, entender, né? Na verdade, se pensarmos, a Vila Belmiro, qual a capacidade da Vila Belmiro? Hoje, oficialmente... 12 mil? Não, dizem que chega aí uns 15 mil. 15 mil, olha, 1/5 da Vila Belmiro. 1/5 da Vila Belmiro. Quer dizer, você vai ter uma Vila Belmiro vazia ainda. Vazia, quer dizer, é grande para esse evento, né? O número que me passaram foi 3.200 famílias no fundos... Só para a população. E você falou, Fernando, o investimento no CDI, né? Você falou CDI? O CDI, a pessoa que está... Mas o valor você citou, 10... Oi? 10, você só entra no milhões, fundo exclusivo se você tiver no mínimo 10 milhões. Porque geralmente quem gerencia esses fundos nós termos esse recurso são aqueles bancos especializados em gestão de riqueza. Exato. Wealth Management, né, que se chama. Então, a atacada começa lá em cima. Na verdade, né, Hilton, você que esteve em cima do comentário do Fernando, você que esteve na Receita Federal como auditor, hoje tem muita gente que fala assim, eu era classe média alta, hoje eu não sei que classe eu estou. Alta não é. Não é mais alta. Agora precisa ver de onde que está. No ABCD, aí disseram que no Brasil hoje você tem o rico, a classe média e o pobre. Não sei se é essa escala. Olha, no Brasil hoje em dia você tem o rico, que é um pontinho. Esse que ocupa um pedacinho da vila. Tem a classe média, que é um traço, e tem os pobres que compõem não é nem base da pirâmide. Praticamente eles são a pirâmide, né? A pirâmide ela começa assim, né? Só que ela faz assim, ó. Ela faz um negócio. É uma curva quase que. Olha, aqui do ensino médio, hiperbólica, uma curva cônica. Não, e quando se fala em curva, também nós vamos passar, o Ailton sabe disso, né? Pelo o bônus demográfico. Isso é. Vai ser um problema. Aí o Ailton pode até explicar bem. Agora, o que me preocupa mesmo é a questão que você precisa de receitas e essas receitas não serão aprovadas por esse Congresso conservador. E quando se fala também, o mercado financeiro, chega num dado momento que é interessante, e o Haddad está indo bem nesse ponto. Por que a gente só ouve o mercado financeiro? Sim. Por que a gente não ouve um acadêmico? Um acadêmico da Unicamp de Campinas, um acadêmico da PUC do Rio de Janeiro. Das várias correntes. Que se debruça das várias correntes. Né? São opostos. Vamos ver. Não, nossa. E o que ocorre? O mercado financeiro da consultoria XYZ fala isso. Já não. O mercado financeiro da ZYZ também, quer dizer, você não tem um contraponto. Você não tem, você tem apenas um grupo com interesses bem específicos, que tem voz. Pautando a imprensa. Isso, tem voz nos canais, né? Ele está abrindo isso. Não sei se vai conseguir. E é curioso. Vamos ouvir várias correntes. Né? Exato. E outra coisa, deixar bem claro quais são os interesses opostos. Tudo bem,
Quem hoje tem uma fortuna de bilionária não vai querer pagar mais imposto. Mas, na verdade, o que o país também está oferecendo para ele? Está oferecendo um ambiente institucional estável. Aqui, ninguém fala aqui de golpe, de ter uma... Vamos lá, usar... O governo Haddad, como presidente Lula, fala em estabelecer justiça em relação a essa Então, mas cobrança. é justamente, mesmo as pessoas ricas, elas têm que entender que elas ganham em cima de um país, e esse país, para permitir que elas continuem ganhando, precisa ter uma estabilidade institucional. Sim. Olha, quanto se gasta hoje no Brasil em câmeras, cercas, em várias coisas que poderiam estar sendo aplicadas no setor produtivo. Por quê? Porque nós temos uma deficiência de segurança pública. Quantas faltas nós temos no serviço, na iniciativa privada, por conta de pessoas que perdem a condução, porque não tem condução, gastam não sei quantas horas para chegar no trabalho, ou então ficam doentes por doenças que não deveriam ficar mais doentes no século XXI. Então, todo esse arranjo institucional, ele opera muito a favor das pessoas que ganham dinheiro, que têm negócio no Brasil. Agora, elas precisam ter em mente que elas precisam contribuir. Porque mesmo no exterior, duas mudanças estão ocorrendo e fortes. Só para tentar posicionar o nosso público. Primeiro, troca de informações. Antigamente existiam os ditos paraísos fiscais. E por incrível que pareça, por pressão da OCDE, o popular Clube dos Países Ricos, Banco Mundial, o FMI, praticamente mais de 150 países já integram um regime de troca de informações. Sim. Quer dizer, hoje eu posso requisitar o Brasil. Olha, quais são as pessoas que se dizem brasileiros aí, ou que têm aplicações em Aruba. Hoje é até rápido esse Isso porque hoje é tudo digital, tudo informatizado. Em Aruba, os paraísos fiscais, até esses paraísos fiscais. Eles estão se enquadrando. E uma outra mudança é que paulatinamente está se estabelecendo o quê? Agora, Ailton, esses brasileiros que têm offshores. Então, as offshores, entidades e pessoas jurídicas que vão pagar no mínimo 15% de imposto de renda da pessoa jurídica. Quer dizer, o imposto das corporações também é aquela coisa de imposto zero. Aquelas facilidades, elas vão ser reduzidas. Elas não vão ser eliminadas, é óbvio. Mas, quer dizer, até aquele ambiente rosa que elas tinham antigamente, que, olha, eu boto meu dinheiro em qualquer lugar do mundo e me resolvo, isso daí também está com os dias contados. Vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. O funil vai apertar. Vai apertar. Agora, por que não a gente investir, criar um ambiente saudável no país? Só pegando o raciocínio dele, de liberal virei comunista, né? Mas se a gente não cuidar da desigualdade social... Nossa, você tirou da caixa aqui. E o bilionário... Em cima do que o Ailton falou, eu ia falar, mas nós temos um abismo e essa diferença social gigante no país. Se o bilionário, trilionário, ele não der a sua contribuição por meio dos tributos para que haja um equilíbrio, ele vai cada vez mais precisar de carro blindado, pneu blindado, cerca de proteção. Eu vou falar uma coisa para você. O blindado, nós tivemos recentemente 3 assaltos a carros fortes que são blindados em rodovias. Ontem tivemos próximo a Campinas e até o blindado está com os dias contados, né? E vale lembrar, o Fernando, essa insegurança que as pessoas têm, né? Que os municípios, o governo federal, o Estado tem, inclusive, muitas vezes provocado, com o que vocês até comentaram muito bem. Você tira o investimento, poder ser direto na criação de empregos, uma empresa ampliar o seu cenário, o seu setor, ele não faz. E a gente percebe que a gente, às vezes, observa, por exemplo, o município tem uma realidade, o Estado tem outra. Vamos dar um exemplo agora, vou dar um exemplo claro. Nós tivemos essa manifestação do governador de Minas, o Zema, e ela contou com o apoio do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E ele falou que os estados do Sul e Sudeste, enfim... Boca pronta, lá vem a pancada. Ele nem imaginava que o Rio Grande do Sul sofreria as enchentes que sofreu e ele não tem caixa largo para isso. Ele está precisando de auxílio e socorro. E foi até provocado. Alguns líderes no Congresso disseram aí. Agora precisa de ajuda de todo mundo, né? Diga, Fernando. E tem um ponto. E com outra coisa, desculpa te cortar, conta com auxílio até de bombeiros de Pernambuco lá, ajudando nos resgates. Por isso é muito cuidado com falas, né? De cunho até que você vai diminuir o raio de alcance. Tem 2 pontos. Apesar da época do governo Bolsonaro não ter dado atenção devida à Bahia, quando houve aquela enchente, aquela inundação, o
povo brasileiro contribuiu muito para a Bahia. Foi. A contribuição, de uma forma geral, dos outros estados para o Rio Grande do Sul foi mínima. Sim. Isso é consequência Da fala. da fala. Exato. E o apoio que o Eduardo Leite deu à fala do Zema. Por quê? Porque passa uma imagem de autossuficiência Que você não tem. que ninguém tem, nem o São Paulo. Não. Olha, veja bem, se nós pensarmos quanto o feijão, que é uma coisa básica da alimentação. sim. Se eu disser, se nós formos ver, de onde vem o feijão? Vem de Irecê, na Bahia. Cebola, muito do que nós consumimos aqui vem do Nordeste, do Mato Grosso, do Centro-Oeste, do Norte. Quem gosta de comer aquele melãozinho, vem, Virginia, de manhã cedo, vem lá de Mossoró. Mossoró. Agora, eu fico triste quando essas pessoas que criticam os outros falam, pô, o que nós podemos fazer de infraestrutura para melhorar a economia dessas regiões carentes? Fortalecer o todo, né? A união. Mas fortalece por quê? Porque quanto mais trocas internas Agora, houver, o Ailton... Quanto mais eu comprar do Nordeste, quanto mais vender para o Nordeste, Norte, o que for... Eu quero ter a oportunidade, Ailton. Eu quero ter a É. oportunidade de trazer aqui, ouvir, por exemplo, o deputado Paulo Alexandre Barbosa. Nós trouxemos aqui recentemente o deputado Alberto Mourão. Ele falou, traga o Paulo, traga a Rosana Vale, vamos trazer o Paulo, vamos tentar fazer o contato com o Paulo para que ele possa participar conosco. O deputado federal Alberto Mourão falou assim, você não faz ideia, Eduardo, né, e o Muniz estava conosco, como são as reuniões no Congresso quando o Nordeste e o Norte se juntam. Eles têm muita força. Tem força, a política Eles tem. têm uma frente parlamentar muito forte. E, por exemplo, como ele disse, as falas produzidas pelo Romeu Zema, com o apoio de alguns governadores, como foi do Eduardo Leite, não caíram bem e não terão repercussão positiva. Dito isso, acontece a tragédia do Sul, e a gente percebe que, ao mesmo tempo que nós lembramos aqui da Bahia, e Irecê, que inclusive comentou o Fernando, que o então presidente o Jair Bolsonaro estava andando de jet ski, agora foi o presidente Lula, que estava em viagem, não foi até lá, mandou o Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi com 7 dias, né, já de atraso, mas chegou lá e deu a satisfação de estar implementando lá uma ajuda de quase 800 bilhões de reais, né, para ajudar. Os desabrigados. Desabrigados, reconstrução. Agora, Fernando, a gente vai chegando por final, às 9h56. A questão econômica, a questão financeira, o mundo está mexido, a gente percebe que o país mais rico da Europa, o Ailton esteve recentemente na Europa, é a Alemanha, tem sofrido essa pressão, o governo norte-americano, e agora para somar mais há uma forte corrente pedindo impeachment de Joe Biden, né? A gente percebe o leste europeu fragilizado, a questão da guerra. A Rússia, China está Ucrânia. crescendo menos. A China teve um certo baque em relação a isso, esperava-se o número, não atingiu o número, crescendo menos. A economia mundial não está se comportando, e não é só o fator... Guerra da Ucrânia, por exemplo. Não, e nem a Covid. É. São outros fatores, né, Fernando? E um ponto importante antes de chegar nisso, que eu não sei se o Ailton concorda comigo. Para você ativar a economia, você precisa ter investimento. Quando você não tem investimento, você tem outros meios. O Bolsa Família e os programas sociais que foram revitalizados, ou voltaram a funcionar, foram revitalizados. Eles permitiram que o PIB ultrapasse, no fim do ano, 3%. Você vê como pequenas coisas. Para um país crescer, ele precisa ter investimento, ele precisa ter consumo, mas quando crédito, foi assim que nós crescemos recentemente, mas investimento nós estamos não tendo, crédito nós não estamos tendo. Como que o Brasil, e os economistas, todos os economistas, ou a grande maioria errou, quando disse que o PIB não ia crescer 1%, vai crescer 3%, como? Com mínimas coisas, programas sociais, a revigoração, a revitalização dos programas sociais. E imagina se você consegue ter uma contribuição maior de que tem mais, quem ganha mais, por meio de tributo, aí a transparência, cobrar, quanto que você não vai ter para investimento e o Brasil crescer sustentavelmente. Correto. Eu concordo plenamente com você. Recentemente, um dado, né, que está cabendo para o final, mas que chamou a atenção, por exemplo, grandes capitais no mundo sofreram pós-pandemia, que descobriram que não precisavam mais ocupar várias e várias lajes comerciais e foram liberando esses funcionários para trabalhar em home office. Hoje você vê isso está acontecendo muito em São Paulo. Demais. São Paulo, hoje você não tem aquele congestionamento gigante na segunda-feira, você tem na quinta.
Porque a empresa libera segunda, terça, quarta para trabalhar em home office, quinta vai ao escritório. Isso é que mantém. Mas, ao mesmo tempo, também é um investimento, a margem de investimento, a quanto cabe, a quanto anda. Então, hoje, o próprio economista ou o administrador da empresa, ou as empresas que fazem a gestão financeira de uma empresa, elas estão mencionando o quê? A política que o governo vai adotar para que eu possa seguir ou não. E como o mercado vai reagir. A gente vê que hoje o varejo brasileiro está muito fragilizado. Você veja, eu conversava recentemente aqui com o Martinho Polilo, né, executivo do Grupo Peralta, sobre a edificação de novos shopping centers, né? Aqueles que estiverem antenados com as mudanças do mercado vão manter-se, né? Aqueles que acharem que é só colocar um quadrado com loja para vender, esses não vão resistir. Com certeza. Basta ver o exemplo de alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos de shoppings estão fechando, que achavam que era só construir os pavimentos e colocar a loja. Não. Hoje você agrega gastronomia, entretenimento, serviços e uma série de questões. Então, por exemplo, nós estamos numa região aqui da Baixada Santista, que a partir do ano que vem o Grupo Peralta começa a construir um novo shopping aqui no bairro do Jabaquara, em Santos. Nós vamos ter um outro grupo construído, que é o Grupo Mendes, em Praia Grande, um grande outro shopping. Aí você fala assim, pô, mas cabe tanto shopping na região? Aí a política econômica também da região se vai se desenvolver, e a gente percebe Praia Grande desenvolvendo muito, e na outra ponta, Santos também. Santos pode não ter, né, o Fernando, horizontalmente áreas para crescer, mas cresce de forma vertical. Só que a questão política, e que tem sido colocada aí, Santos, em que pese tantos problemas, tem uma previsão. Eu digo que previsão não é certeza, mas o Fernando pode... um indicador lá na frente. É um indicador, né? Mas qual é a previsão orçamentária para 2024 da Prefeitura de Santos? 5 bi. Aí você fala, isso é uma prefeitura que tem uma dotação orçamentária muito boa, claro que a gente sabe que o próprio Leocádio falou, sempre se trabalha pensando em mais, mas é uma dotação orçamentária boa. Ela é suficiente para todas as demandas do município? Não. Não é? Não é, Fernando? Não, o Ailton sabe disso. O município de Santos, quanto outros municípios, não tem condição de fazer grandes investimentos em obras públicas. Não. Vai contar com ou com parceiros, ou com busca por recursos do Banco Mundial, ou com interferência do governo federal, que também está com o cheque curtinho, isso, né? O investimento precisa ter o governo federal, pelo menos para fomentar. Exato. E outra coisa, muitos dos investimentos que se fazem, obras de grande porte, elas demandam que, às vezes, investimentos do exterior, ou o BNDES. Você quer ver só, Ailton? Uma reivindicação muito grande aqui no programa, e eu até peguei essa notícia, eu ia falar mais no começo, deixei. Muita gente pergunta, poxa, Santos é uma cidade plana, se der condições eu vou de bicicleta para a escola, vou para o trabalho, vou para a consulta médica. Tem muita gente usando a bicicleta, mas tem que ter um pavimento com qualidade. E olha que notícia boa também, né? E aí o Fernando sabe em relação a recursos. A Prefeitura de Santos anunciou que vai reformar toda a ciclovia da Avenida Afonso Pena, que é a maior ciclovia, acho que nós temos no município, fora da praia, né? Nós temos a da praia, claro, mas essa reforma ela vai acontecer desde a Avenida Governador Mário Cova Júnior, na ponta da praia, até a Rua Campos Melo, no Macuco. O custo dessa obra, faz ideia, Fernando? Não sei, eu estou fora do orçamento. Tem ideia, Não Ailton? faço ideia, porque então, uma obra de porte. Eu vou dar o custo dessa obra, que vai ser tão importante, cortando aí a cidade, né, pela Afonso Pena. 7,748 milhões de reais, uma obra que deverá durar 1 ano e meio, e a empresa que foi a vencedora da licitação trata-se da empreiteira Sabino Comércio e Empreiteira Limitada, que foi a que apresentou o orçamento dentro da capacidade financeira do município também, porque não adianta fazer, mas que é uma projeto obra realista, e que é uma obra que muita gente... Agora, quantas obras o município não tem em andamento no corrente, né, Fernando? São muitas. Tem muitas. O número de obras aqui em Santos é enorme. E também tem um programa de pavimentação, né? Sim, você tem também a obra lá no Valongo, Porto Valongo, né? Tem várias obras, pavimentação, o que você falou da educação. Esses recursos... Saúde. Esses recursos são do município, e o município tem condições. Ou faz operações de crédito. Ainda se usa muito o município, Fernando, verbas, por exemplo, verbas do DAD? Vem, mas para o município de Santos, o impacto é menor. É reduzido, né? É reduzido. A nossa receita própria é boa. É boa. Quando eu digo investimento, por exemplo, você melhorar
O acesso ao Porto de Santos, Sim. isso não o município, Necessário. Isso o município não tem condições, precisa da participação do Estado. Estado e da federal também, porque Fernando, você falou agora, por exemplo, nós temos federal. ali o Parque Valongo. É uma obra que o governo federal passou a área para para o Santos. município. Santos arrumou um parceiro, que é um parceiro, um grupo internacional. exterior, E né? do exterior para fazer a obra. Agora, a gente tem todo um trecho ali que é junto ao Porto de Santos. É. E tem uma área que ainda é do governo federal, que o Isso. governo federal está anunciando que Qual, também... qual é o problema? Ontem até me perguntaram da tributação, se a reforma Isso. vai melhorar o custo do Brasil. O custo do Brasil não é só tributação, é principalmente transporte e logística. Você chega em Santos, tem um funil. Sim. Exato. Você veja o seguinte, né? O sistema que implantaram agora de marcação de horas para entrar no porto, ele cria uma fila imensa ali na Anchieta, Há na uma entrada da cobrança cidade. imensa. Nós viemos de São Paulo aí há 3 semanas, à noite. Nossa, é necessário. Mas aquela obra da Alemoa é muito confusa. É uma obra que ela precisa ser mais acelerada. E a sinalização... Muito ruim, muito ruim. Precisa ser E ali, para tratada quem não com mais conhece, você cuidado. vai pegar a direção errada, você vai para o lugar errado. Em termos de recursos, você precisa do Estado da União. A questão da... Agora, quando o eu digo governador nossa, Tarcísio recebeu segunda-feira os prefeitos da região e perguntou a eles quais as demandas de cada município. Me parece só um prefeito não esteve presente, acho que foi de Bertioga, mas todos foram com caderninho com reivindicações. Não, o caso da logística e transporte. São Vicente é a cidade que distribui. É o Rubi. Exato. Tem que investir ali. Exato. O São Vicente tem condições? Não tem condições nem para despesas correntes. Não. Então você precisa da União e do E do Estado. Estado. A questão da entrada da cidade que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez. Nós não contamos com 1 centavo do governo federal. Ou nós fomos recurso nosso, ou empréstimos. Empréstimo pela Caixa Econômica Federal. Exato. E tem uma parte que não foi feita ali, que é a macrodrenagem, que é uma obra do governo federal, da União, né? Inclusive passa ali por baixo do... Passou do muro. E aí a gente tem uma obra que o Wagner Ramos colocou aqui, vai ficar para um outro dia, mas que, para melhorar a drenagem, o Fernando e Ailton, passa, inclusive, sob ali os trilhos da rede ferroviária, que é uma obra federal. Ali é território federal. Então. Federal. Uma pena, né? Nosso tempo já estourou, né? Às 10 horas. Diga, Fernando. Uma coisa que o Fernando começou a falar e a gente acabou... Pois não. O bônus demográfico. Bônus essa, eu acho, uma das grandes crises que se está hoje, em termos globais, é essa. Porque a população do mundo envelheceu, os países, das maiores economias, tirando a Índia, elas envelheceram. E agora está na hora de pagar a inatividade desse público todo. São bilhões de pessoas. Só que as economias não cresceram o bastante para isso. Entendeu? E hoje, o que acontece? À medida que as pessoas poupem mais, as pessoas de meia idade, uma idade mais provecta, mais avançada, comecem a poupar, elas consomem menos e as economias tendem a declinar na parte de demanda. Já que você falou isso, há uma previsão que o Brasil, nos próximos 10 anos, terá muita dificuldade para manter os aposentados em dia. E olha só, muito bem lembrado da sua parte, fila no INSS. É uma doença que precisa ser curada. Quem afirmou isso? Quem disse isso? Quem fez essa afirmação é o Alessandro Stefanuto, que nada mais é que o presidente do Instituto Nacional de Previdência Social. E ele diz que a revisão, por exemplo, dos benefícios, esse ano não tem condições, fica para o ano que vem, mas precisa se reestruturar, porque daqui a alguns anos não teremos caixa suficiente. Muito bem lembrado aqui, né, Fernando, pelo Ailton, a população está envelhecendo, não importa se é com um salário mínimo ou só com piso ou com teto, que está em 7.500 e poucos reais, né? Sim. Que a gente vai manter essa versação para manter todo mundo com a folha em dia. Então, a gente tem, por exemplo, os municípios que vão ter lá a sua caixa de previdência, né? Precisa estar com ela em dia, como o governo federal, a União. Isso é um assunto para outro dia muito bom, porque tem gente já ficando sem cabelo, esperando. Será que quando eu aposentar eu recebo? Esse é um grave problema. E nós vamos, de novo, que a França está discutindo, uma nova revisão da Previdência Social. Uma nova reforma da Previdência, mas que não atinge a questão, para mim, de fundo. De fundo, Que é o quê? O baixo crescimento da economia, o nível reduzido de investimentos. Olha, eu falo,
Se nós colocarmos as contas públicas com devida transparência Isso. e todo esse histórico nosso de isenções, de benefícios fiscais, você veja, a economia, com tudo isso daí, a economia não cresceu. Então, a alocação de recursos no Brasil é muito ruim. O outro problema é educar a nossa população. É incrível. Vou voltar só um exemplozinho dessa viagem que eu fiz. Você vai na Itália... Até aproveitar, a Marta Simone, ela vai estar me xingando, né? Porque desde o começo do programa eu só lembrei agora, que a gente teve uma queda do nosso sinal. A Marta Simone, é do Guarujá, ela perguntou quantas horas é um voo de São Paulo a Milão, a 11 Itália. horas. Ela falou Itália, mas Vou vamos falar lá. Milão, 11 horas. 11 horas. Para Roma deve dar um pouco menos, 10 horas e 50 minutos. Por aí. Só sob o oceano dá o quê? Umas 6, 7 horas? Não, mais 5 horas, mais ou menos, da costa da África até Recife, mais ou menos. É a parte mais... Haja água, né, Fernando? Haja água. Mas é a parte mais estreita do Oceano Atlântico, sim. porque na Segunda Guerra Mundial, os americanos justamente estabeleceram as bases ali para poder combater os submarinos alemães nazistas. Daqui para Dubai, quantas horas? A Dubai acho que são 13 horas. 13 horas. É. Sob o oceano... Aí cruza o Oceano Atlântico, a parte da África, e cruza talvez o Golfo Pérsico, alguma coisa assim. São viagens. Ô Simone, você está planejando a viagem, eu não sei se ela está com receio aí do voo, né? É assim, né? Até que, prova o contrário, a aeronave é um voo seguro. Com certeza. É o meio de transporte mais seguro que existe. O que acontece? O problema, aí eu falo, é o desgaste da viagem. Isso ainda não foi suficientemente resolvido. Por quê? A pessoa tem que chegar a 3, 4 horas com antecedência. Por exemplo, os aeroportos na Itália estão bem estruturados? Não, são porque ali atende toda a União Europeia, atende praticamente o mundo inteiro. Mas a gente tem um problema, às vezes, que mesmo com toda a estrutura, se perdem bagagens. A minha mulher, ela não saiu do Brasil, ela saiu de São Paulo para Lisboa, foi encontrar com a minha filha em Coimbra, porque minha filha estuda lá, para as duas irem para a Itália, pegaram um voo regional. E a bagagem foi extraviada. Nossa. Ela só recuperaram a bagagem, foi 2, 3 dias depois que eu já tinha chegado lá e fui com elas no aeroporto. E você saiu daqui para ir lá para encontrá-las? Foi encontrá-las em Milão. Eu peguei um voo até Milão, de Milão peguei o trem até Florença. E lá em Florença, porque elas pegaram de Lisboa até Florença. Mas foi lá na Europa é um voo regional. Sim. Só que extraviaram a bagagem. E elas ficaram 2, 3 dias sem as bagagens. Que é um infortúnio danado, né? Como nós tivemos outro dia, já uma experiência anterior, uma vez nós fizemos o voo até a Alemanha, e foi justamente na época que teve uma greve da Lufthansa. E ficamos, acho que 2 dias sem trocar de roupa. Porque toda a bagagem ficou presa no aeroporto. Mas como os alemães são organizados, eles entregaram a bagagem, tudo aí. O problema... Mas olha, foi um dos dias mais felizes da minha vida quando eu recuperei a bagagem. Você está precisando viajar... É aquela história, é bom reservar uma malinha de viagem, aquela de mão. Exato, guardar aqueles itens, uma lingerie para as mulheres, a cuequinha, o homem, a meia, uma camiseta, que seja uma camiseta de shirt aí, mas na necessidade, viu, Virgínia, de extravio, opa! Uma aí, calça jeans extra aí. Com perdão da palavra, não tem que usar só perfume. Olha, dos bons, hein? E dos bons. Aquele francês violento. Aquele lá que é hiper super concentrado. Com a gota já. Aí a pessoa vai falar assim: vou usar aquele asa-roupa, não dá aquela outra coisa, né? Bom, gente, obrigado, Fernando. Bom trabalho aí. Diga lá, Virginia. Hoje as minhas aqui, depois caiu aqui, eu não peguei mais ninguém, a não ser a Simone, que eu lembro do começo aqui, o Antônio Sanches. Manda um abraço também pro Abel, né? Não é o Abel Ferreira do Palmeiras, é o Abel lá de São Vicente, Abel Moreira, dizendo que parabéns aí para a Polícia Militar pela operação, mas que São Vicente está muito triste. E o Abel, que eu conheço há muito tempo, dizendo o seguinte: São Vicente tem que ser reinventada, do jeito que está, não pode ficar. Abel, um abraço para você e para a família aí na Vila Valência, São Vicente. Diga. Sérgio Santana, bom dia, Edu, Virgínia, convidados. Alcides Catarino, bom dia a todos, parabéns pelos convidados. José Leonardo Alvarez, bom dia, amigo Edu, bom dia, Virgínia, doutor Ayrton, Fernando e a todos os ouvintes. Parabéns pelo tema, sempre atual. Fala aí, Fernando. Deixa eu mandar um abraço pro Fernando, né, e pro Leonardo, os irmãos lá da Panificadora Flor, na Amarante Tamandaré 110. Fernando e Leonardo, duas figuras boníssimas, pessoas que trabalham com o público ali específico do CAIS ali e tem uma sensibilidade muito grande. E como diz o Fernando, pão de cará não engorda. Com certeza. Quem engorda somos nós. Mas ele tem lá pães da melhor qualidade. Alô, Fernando. Alô, Leonardo.
Olha, tem broa de milho, tem pão de cará, tem o pão francês, tem lá... Olha, ele faz cada delícia lá, que eu vou dizer, vale a pena dar uma engordadinha, viu? Por exemplo, os nossos dois modelos aqui, meu Virgínia, tudo Fernando Maia, eu tô tão fininho. Eu não tô não, pelo amor de Deus, tô bem com Dá pra essa... comer um pãozinho de cará. Não, eu vou lá pra provar o pão de cará, mas que eu tô... Vamos combinar um coffee break, uma hora a gente vai encomendar lá os pães lá pra gente tomar um coffee break. Com certeza, vai ser um prazer aí. Ao vivo do programa. Fernando, um abraço. Um abraço, até a próxima. E me dê boas informações. Não, hoje ainda trago uma boa informação. Eu espero. Trago não, envio uma boa informação. Nosso querido Fernando, que é um homem de boas notícias sempre. Um abraço. E um abraço para Ailton, esteja bem de volta ao Brasil. Aí aquela pergunta, deu para tomar aquele vinhozinho na Itália? Ou... Deu, fui no Festival do Chianti, muito bom. Ele exigia da gente. Não, mas olha, eu falo uma coisa para você, a única coisa que prejudica é o calor. Porque se tomar vinho tinto... Aí é ruim. Nossa, com aquele calorão, mas olha, mesmo assim... Deu para fazer o sacrifício. Eu só vou cobrar um negócio. Foi a Itália e não foi em Roma? Não, ele foi em Bolonha e não foi em Maranello. Não, mas a próxima vez nós vamos. Eu já anotei. Da próxima vez o Fernando quer um chaveirinho. Um chaveirinho? O cavalinho rampante da Ferrari, né? Esse cavalinho que eu vou falar uma coisa, viu? Tá ruim. Tá dando o que falar e vou... a marca que usa o vermelho, mas a coisa tá preta lá, tá precisando melhorar muito lá. Virgínia, vamos embora, obrigado pela atenção de todos. Hoje o programa muito movimentado, muita informação. Obrigado, tivemos aquela queda de internet, mas voltamos firmes e fortes e sacudidos, né? Voltamos amanhã, com ponto a ponto. Tchau. Se Deus quiser. Abraço a todos. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.